Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Pérolas da Medicina. Hoje o assunto é sanguessuga. É muito comum nas aulas os alunos me perguntarem assim: professor, é verdade que a sanguessuga já foi usada na medicina? E eu respondo: não só foi usada, como é usada até hoje. É verdade? Aí o pessoal fica em dúvida assim: mas como que pode, com todos os recursos modernos, tecnológicos, com a medicina tão avançada, como pode usar ainda um verme, uma sanguessuga na medicina? Então vamos começar pelo começo. Quem é a sanguessuga? A sanguessuga é uma profissional em sugar sangue. Ela é um verme anelídeo, parente da minhoca, né? Tem um corpo todo segmentado, formado por anéis. Mais ou menos 75% das sanguessugas são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue. Não são todas que se alimentam de sangue, a grande maioria. E esses animais são ectoparasitas de vertebrados. Como assim ectoparasitas? Parasitas externos, né? Então, como que funciona a história, moçada? A sanguessuga, quando ela vai se alimentar, ela vem até a sua pele e com as três mandíbulas dela, onde cada mandíbula tem em torno de 100 dentículos, né? Ela começa a morder a sua pele para causar um ferimento, para romper os capilares sanguíneos para sair sangue. E aí você fala assim, tá, professor, mas quando eu corto a minha pele, assim, eu cortei a minha pele num objeto qualquer, sai um pouquinho de sangue e forma aquela casquinha ali, não é verdade? Como que a sanguessuga consegue sugar o sangue? Forma aquela casquinha ou não? Porque se formar casquinha, ela não suga o sangue. Pois é, aí que vem os segredinhos dela. Quando você faz um corte e para de sangrar, nós chamamos isso de hemostasia. Hemostasia. Quer dizer que a hemorragia foi contida, né? A rede de fibrinas, as plaquetas, os fatores de coagulação sanguínea, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, tudo isso se junta ali naquele local que tinha sido machucado, injuriado, e aí ali é estancada a hemorragia. Tudo bem? O que a sanguessuga faz? Ela, nas glândulas salivares dela, ela produz algumas substâncias. Tem várias substâncias. Tem a antistasina, tem a ementina, o LAP e a irudina. A irudina é mais famosa, é o mais famoso anticoagulante que ela produz. A irudina é conhecida como heparina da sanguessuga. Heparina, vocês sabem que é um anticoagulante. Então, ela produz a substância chamada de heparina da sanguessuga, que é a irudina. De onde vem o nome da principal sanguessuga, que é estudada até hoje, que é a Irudo medicinalis. O nome dela, eu me chamo Marcelo Lima, ela se chama Irudo medicinalis. Ela já nasceu médica, já nasceu médica. Não tem que fazer vestibular, universidade, nada disso. Muito bem. E aí o que acontece? Quando ela vai sugar o sangue, então, não é interessante que forme aquela casquinha. Senão ela não consegue sugar. Então, ela joga pela saliva dela a irudina, né? Vamos focar na irudina. Ela joga a irudina, joga a calina e joga uma substância semelhante também à histamina. Essa substância semelhante à histamina causa vasodilatação dos vasos sanguíneos. Histamina é aquela mesma substância envolvida em processos alérgicos. Então, o que ela faz? Ela produz essa substância na saliva dela e joga ali para dilatar os vasos sanguíneos, como acontece na alergia. Para que isso? Para ir mais sangue, para ela sugar mais. Então, olha que bichinho esperto, porque ela impede que forme o coágulo e faz ir mais sangue para aquele local. E aí ela vai se alimentando, 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 né? Sendo um animal hematófago. Professor, quanto que ela come? Depende da espécie sanguessuga, mas em média, numa única refeição, pasmem agora, pasmem. Em uma única refeição, ela pode ingerir de 2 a 10 vezes o próprio peso corporal em sangue. Nossa, professor, como assim? Vamos imaginar que fosse um ser humano. Um ser humano de 100 quilos. E imagina agora esse ser humano e se alimentar. Numa única refeição, ele aumentaria em até 10 vezes o próprio peso. Ou seja, ele entraria no restaurante com 100 quilos e sairia de lá com 1 tonelada de peso. É isso que a sanguessuga faz. Aí você fala assim, meu Deus, professor, mas e isso vai virar como? Vai ficar como dentro dela? Pois é, essas substâncias fazem com que o sangue, por um longo período de tempo, até meses, fique em um estado líquido dentro dela, ali, líquido, para que ela possa ir usando aos poucos aquilo, para que ela possa ir digerindo e absorvendo aos poucos, para ela se manter viva. Uma refeição de uma sanguessuga pode mantê-la viva por até 6 meses. Percebe? Nossa, é muito diferente da gente, é muito diferente. E aí, quando que a sanguessuga foi usada de verdade na medicina? Entre o século IV a.C. e o século XVII depois de Cristo. Nessa época, a medicina ela foi guiada por uma teoria que os médicos seguiam, chamada teoria dos humores. Humor com H.
É humor mesmo. O humor na medicina quer dizer líquido, fluido, algo líquido, fluido. E, segundo os médicos da época, né, lá no passado, eles falavam que alguns órgãos eram responsáveis pela produção desses humores. Então, por exemplo, o coração produzia o sangue, que é um humor. O sistema respiratório produzia um outro humor, que era a fleuma. O fígado produzia um outro humor, que era a bilis amarela. E o baço produzia um outro humor, que era a bilis negra. E quando nós estávamos em harmonia, estávamos saudáveis, esses fluidos estavam saudáveis, por isso estaríamos saudáveis. Porém, quando por algum motivo um desses fluidos aumentava ou diminuía, segundo eles, surgiam as doenças. E muitas doenças eram atribuídas, por exemplo, ao excesso de sangue. Então, nada mais correto para a época do que tirar sangue, fazer as famosas sangrias. Sangrias. E como que eles faziam as sangrias? Perfurando a pele com objetos cortantes, ou a mão, as mãos, os pés, né? Ou então colocando as sanguessugas para ajudá-los. Criavam sanguessugas em tanques, em reservatórios, ou pegavam dos rios mesmo ali, e colocavam sobre as pessoas para que as sanguessugas fizessem esse serviço. Sem higiene alguma, com várias bactérias, vários vírus, muita sujeira, às vezes mais complicado do que ajudar. Mas tudo bem. E, e aí depois de 1800, 1870 quase, né, um pesquisador chamado Ray Craft, ele conseguiu extrair a erudina da Erudo medicinalis e ele viu que essa substância tinha um poder anticoagulante muito interessante. E aí começaram os estudos mais sérios. Como que hoje em dia, para que a sanguessuga é usada? Em que situações? Principalmente quando se faz enxertos, né, de parte do corpo, enxertos de pele, enxerto de alguma, mais de pele, na verdade, em transplantes de órgãos. Às vezes, imagina o seguinte, a pessoa cortou um dedo, amputou um dedo, né? Vai repor esse dedo, vai recolocar esse dedo no lugar. Nessas situações, às vezes, a sanguessuga ajuda. Quando que ela vai ajudar efetivamente? É assim, moçada, quando o médico, o cirurgião, ele vai fazer um enxerto, ele vai ter que colocar um órgão, ele vai ter que religar ali vários tecidos, né, e várias estruturas, dentre elas as artérias e as veias, os vasos sanguíneos. E por mais cuidadoso que o médico seja, por melhor que seja micro, aquele micro procedimento ali, aquela estrutura bem feitinha, às vezes não dá tudo certo. Tá? Às vezes dá um defeitinho outro, às vezes fica extravasando sangue do vaso, e aí esse sangue começa a acumular em volta do vaso, ali onde foi feita a cirurgia, e aquilo vai causando um hematoma, e vai ficando aquele sangue ali parado, estagnado, as células vão morrendo, vão necrosando. Isso é um atrativo para bactérias, para vírus, para fungo, para tudo que vocês imaginarem. E então surgem pontos de infecção que podem se propagar e podem complicar muito o procedimento. E aí o que acontece então? Os médicos entram com antibióticos, entram com isso, com aquilo, né, com anticoagulantes, com heparina e não sei o que, tal, vários procedimentos, mas quando nada disso dá certo, para tirar aquele sangue dali, chama aquela que já nasceu médica, chama a sanguessuga. E aí, você vai assim, tá, pessoal, mas hoje em dia, como que é feito isso? Hoje em dia tem indústrias farmacêuticas que criam sanguessugas para vender para os hospitais, para o mundo todo, não é verdade? E como que elas são criadas? Elas são reproduzidas em laboratório, são criadas em ambiente extremamente higiênico, alimentados com a comida adequada, com água adequada, são limpas constantemente, né? É feito um controle parasitário nelas, enfim. São estéreis? Lógico que não. Porque se você for esterilizar uma sanguessuga, você mata ela. Colocar em uma autoclave, né, você mata. Porque tem que ser a mesma esterilização, por exemplo, de um instrumental cirúrgico. Não dá para fazer isso com um ser vivo. Ela morreria. Então, eles criam essa sanguessuga de uma forma que ela fique muito limpa. Muito limpa. Né? Quanto tempo demora para crescer uma sanguessuga em laboratório? De 1 a 2 anos, para atingir o tamanho ideal para comercialização. E aí, quando eles vão vender, como que faz, professor? Coloca ela num frasco de vidro, bem limpo, coloca um gel ali dentro e coloca a sanguessuga lá dentro e manda pelo correio, manda embora. Né? E aí, chegando no hospital, o que eles fazem com ela? Eles pegam a sanguessuga,
coloca numa geladeira para que elas durem mais tempo, né? Lembrando que, para chegar a esse estágio de venda, de comercialização, elas ficaram pelo menos uns 6 meses sem se alimentar. Para limpar o intestino, para limpar as fezes. Só que ela não morre, não, porque é um animal psilotérmico, é um animal de sangue frio. Ela não morre assim tão fácil. Ela não gasta energia para gerar calor. Então ela pode usar pouca energia para se manter viva. Percebe ou não? Muito bem. E aí, então, quando os médicos vão usá-la, como que eles fazem? Eles vão lá, pede para alguém trazer a sanguessuga, coloca ali sobre o local da pele. Há relatos na literatura de que são colocados 50, 60, 100 sanguessugas, às vezes, naquele local ali para limpar. Durante dias, às vezes. 3, 5, 10 dias até. Então, é um processo que às vezes demora. Professor, qual a eficiência delas? Foi feito um estudo recentemente onde analisaram 277 pacientes que foram submetidos ao tratamento com sanguessugas, né? E aí, veja que isso está liberado por vários órgãos de saúde no mundo todo já. E aí, então, quando pegaram esses pacientes que usaram sanguessuga, de casos comprovados que ela foi usada ali, 78% obtiveram sucesso no tratamento. Um número alto, porém, a gente não pode levar muito a sério isso aí, sabe por quê? Porque foram poucos estudos feitos nesse sentido, né? Quantificando o sucesso dos tratamentos. Então, ainda não é um estudo padrão ouro na, na medicina, ainda não é. Mas tem bons indícios de que pode dar certo, né? De que realmente pode estar funcionando. Tá, professor, entendi. Então, assim, não é 100%, né? Não é. Tem assim, um outro efeito colateral? Tem. Como ela não é esterilizada, como ela não está estéril, ela pode carregar dentro das suas entranhas, dentro do seu intestino, ali, dos seus órgãos internos, uma bactéria chamada Aeromonas. E essa bactéria, dentro da sanguessuga, ela pode se propagar para as glândulas salivares da sanguessuga e pode sair na saliva dela. Então é óbvio que isso pode parar na pele de um paciente também, que já está debilitado, já está com infecção ali, provavelmente, né? E se joga mais uma bactéria, pode então agravar alguns quadros clínicos ali, dependendo da situação. Mas, no geral, ela ajuda. Ela ajuda. Professor, o que acontece depois com as sanguessugas que já trabalharam como médicas ali? A Erudo Medicinalis. Ela tem um fim muito trágico. E, infelizmente, a carreira dela não é muito bem reconhecida. O fim dela é muito cruel. As sanguessugas, por conterem material biológico, né, contaminado, sangue, bactérias e tal, elas são descartadas em frascos contendo álcool. Elas morrem afogadas em álcool, né? É lixo hospitalar, né, moçada? Não tem jeito. Infelizmente, ela não pode ser salva. Mas é isso, tá? Então, ela continua dando a sua contribuição para a medicina desde a antiguidade até hoje, hoje com mais cautela. Alguns países, por exemplo, a Índia, eles fazem isso, até esse vídeo está mostrando aí, acima de está mostrando isso. O pessoal usa isso até hoje, usa nas ruas de uma forma totalmente incorreta, mas com muito charlatanismo envolvido nos dias de hoje também, mas ainda usam, fazem essa prática até os dias de hoje. Inclusive com sanguessugas, pegando de rios, de ambientes sujos e usando as pessoas. Isso pode ser feito, sim, com cautela, em ambiente hospitalar, em alguns casos muito específicos. Tá bom, moçada? Foi um prazer falar com vocês. Até o próximo Pérolas da Medicina. Até mais. Tchau.